muito bom, né? Hoje eu vou falar com vocês, a gente vai continuar nessa série. E eu vou falar com vocês sobre dinâmicas relacionais. Mas antes eu quero falar um pouquinho a respeito de funcionamento humano. E eu quero começar a te provocar. Minha voz está até mudando de tonalidade, vocês estão percebendo. Eu quero começar a te provocar a pensar em algo que eu tenho visto crescer muito, que é o quê? Deus tem levantado cientistas e Ele tem trazido à tona o quanto a ciência, as coisas que a ciência tem descoberto, que já são bíblicas, mas Ele tem trazido isso para dentro do contexto cristão, para nos ajudar a entender melhor as verdades dele e para nos ajudar a vivenciar mais as verdades que Ele nos chamou. Eu tenho certeza que cada vez mais vocês vão ver cientistas, médicos, pessoas da área da saúde, da área comportamental, se levantarem como cristãos e embasarem o que eles fazem na Bíblia. E mais do que isso, trazer para o cristão, para a igreja, conhecimento científico, embasado na Bíblia, que nos ajuda a avançar. Você crê nisso? Eu quero falar um pouquinho disso, e para isso eu já quero te provocar a pensar. Quem acredita que Deus criou o ser humano aqui? Nem todos, mas tá bom. Tem gente que acha que veio do macaco, gente. Brincadeira. Mas Deus criou a gente, não criou? E a gente é feito do quê? Do que a gente é feito? Do quê? Pó da terra. E o pó da terra transformou a gente no quê? Corpo, alma e espírito, não é? O que tem dentro do nosso corpo que é muito, muito importante? E que direciona e dirige tudo que a gente é? Nosso cérebro. Faz sentido? Foi Deus que criou o cérebro. O cérebro é tão incrível, que cada vez mais se descobre coisas novas e os cientistas falam que não é nada ainda perto do que é essa máquina incrível. Quer ver? Eu vou contar uma coisa para vocês que já é mito. Até outro dia se acreditava que as nossas funções estavam localizadas em regiões específicas do cérebro. Isso já não existe mais. O cérebro é um sistema, é um conjunto de sistemas, e tudo que você está fazendo agora, pensando, me olhando, ouvindo, são regiões que são ativadas em vários sistemas. Então, não é só uma região. Sabe aquela coisa, o cérebro direito, o cérebro esquerdo é responsável por isso? Também não é mais assim, porque é muito mais complexo que isso. E se Deus criou a gente com esse órgão, será que Ele criou por quê? Será que tem algum propósito? Se você aprendesse mais sobre você, sobre o seu funcionamento, isso seria bom ou ruim? Muito bom. Eu vou te dar uma outra informação só para a gente começar. Deus nos criou para viver, eu vou chamar de zona do amor. Você sabia disso? O que eu quero dizer? Deus nos criou para funcionar e viver em ambientes saudáveis, aonde tem amor, aonde a gente é aceito, aonde a gente se sente pertencente, aonde a gente recebe carinho, aprovação. O que aconteceu depois que Adão e Eva decidiram andar independentes? A gente saiu dessa condição original. E isso é tão sério que nessa condição original, sabe por que a gente não fica doente? Vocês sabiam que até aquele momento Adão e Eva não ficavam doentes? Quem sabia? 3 pessoas. A gente não fica doente porque as nossas células, o nosso organismo, os nossos órgãos funcionam perfeitamente, porque eles estão num ambiente saudável. Quando o pecado entra na terra, entra uma condição tóxica na terra que nos leva, por exemplo, a ficar doentes. Quando Jesus veio, ele resgatou a condição original e nos deu acesso a ela de volta. É ou não é verdade? Através do amor, da paternidade, da nova criatura, ele nos coloca de volta nessa condição.
Mas aí eu te pergunto, por que você fica doente ainda, então? Pergunta para o seu vizinho, vê se ele sabe a resposta. Por que a gente fica doente? Fala assim para ele, conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Amém? O nosso papel, então, e o meu papel, meu objetivo aqui com você hoje é te ajudar a conhecer mais da verdade, para que você saia daqui mais liberto do que você entrou. Amém? Por quê? Porque a condição, ela foi resgatada, mas a gente ainda está num processo de renovação da mente. Por isso, a Bíblia vai falar muito sobre isso. Não é à toa. Não é à toa que a Bíblia nos ensina que a gente precisa passar pelo processo da renovação, por exemplo. Mas, muitas vezes, a gente olha para isso de forma religiosa e não consegue avançar. Tem gente que acha até pecado entender as coisas naturais, fala que isso não é de Deus. Mas se foi Deus que criou todas as coisas, por que seria pecado? Se Deus criou os céus, a terra, os animais, as plantas, você e eu, o cérebro que está dentro de você, por que seria pecado entender o funcionamento disso? Me fala. Faz sentido? E aí tem uma coisa que Deus criou o ser humano. Sabe, lembra comigo sempre do ambiente do amor. É um ambiente saudável. Só que a gente vai entender um pouco mais o que é amor, porque o amor também foi distorcido. Só que no ambiente saudável, Deus criou uma característica em nós que é dele, que se chama relacionamento. O relacionamento é algo que vem de Deus. A Bíblia diz que ele ia visitar Adão e Eva, não ia todos os dias? Para quê? Para conversar, para se relacionar. Então, nós fomos criados seres relacionais. Isso faz bem para a gente. Faz muito bem. Principalmente quando a gente tem relacionamentos saudáveis, a gente tem mais saúde, a gente funciona melhor. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Amém? Então, eu quero começar introduzindo isso para você já começar a pensar. E no ambiente tóxico, o que acontece com a gente? A gente fica limitado. A gente não consegue funcionar e florescer no potencial que Deus nos fez. Abre comigo em Provérbios 17. A Bíblia vai falar sobre relacionamento, a Bíblia inteirinha ela vai falar muita coisa sobre relacionamento. E só para a gente, continuando aqui na introdução, a gente vai ler alguns versos para te dar fundamento sobre isso. Olha o que diz o 17:6. Os filhos dos filhos são uma gloriosa honra para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Do que ele está falando aqui? De família. E deixa eu falar uma coisa. Quem não tem filho aqui, levanta a mão. Não tem problema, essa palavra é para você também. Tá bom? Porque você é filho de alguém? Então, com certeza, você vai se identificar. Eu quero te convidar. Quem não é casado, tudo que a gente vai falar aqui afeta todas as nossas esferas de relacionamento, independente se você tem filho ou não, se você é casado ou não. Tudo bem? Olha o que mais. Olha o verso 9. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor. Isso está falando de relacionamento? Quando a gente perdoa alguém. Vamos ler mais um pouco? Vai comigo no verso 13. No 14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Presta atenção. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. A Bíblia é linda, né, gente? É incrível como tem todas as coisas. Começa a pensar.
nos seus relacionamentos? Tem algum relacionamento que tem uma rachadura? O que a Bíblia está te dizendo nesse momento para você fazer? Precisa orar? Precisa? Não, está escrito. Você já sabe o que tem que ser feito. Amém? 17. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. O amigo, mas o amigo mesmo, né? Aquele que está com você em todos os momentos, inclusive aquele que te fala verdades, porque amigo que é amigo fala verdade. Faz sentido? Verso 19. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Verso 21. O filho insensato só produz tristeza. 22. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo vigor. Guarda esse que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Então, a gente foi constituído para viver em ambientes saudáveis, aonde a gente é amado, aonde a gente recebe carinho, amor, aonde a gente recebe honra. E esses ambientes promovem a nossa saúde. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: eu gosto de você. Fala: eu gosto muito de você. Agora eu vou te contar um pouquinho algumas coisas. O que acontece no nosso organismo quando a gente tem relações saudáveis e quando a gente está em ambientes saudáveis? O nosso sistema de recompensa do cérebro é ativado. E eu vou te contar o que acontece quando o nosso sistema de recompensa é ativado. O nosso cérebro vai liberar hormônios do bem-estar. Dopamina, serotonina, endorfina, que faz a gente se sentir melhor, engajado, motivado, que faz a gente ficar mais criativo, inteligente. Sabia disso? Abre a nossa visão e a nossa mente para soluções. Abre a nossa visão para coisas que a gente não tinha visto e percebido. Sabe o que ativa o nosso sistema de recompensa? Quem sabe? Vou contar algumas coisas para você. Comida ativa o nosso sistema de recompensa. Só que, se a gente se alimenta mal, eu não vou me aprofundar nisso, mas se a gente se alimenta mal, o que acontece? A gente ganha uns pneuzinhos, né? Ganha umas gordurinhas a mais, a gente ganha um sobrepeso, e o que acontece com o nosso organismo? Ele fica inflamado, e por isso o nosso sistema imunológico é prejudicado e a gente fica doente. Então, comer é muito bom, mas tem que ser de forma inteligente, porque senão vai ativar o nosso sistema de recompensa, mas em seguida vai prejudicar o nosso funcionamento. Amém? Depois vocês podem fazer uma consultoria com a Adriana ali. Que mais? Que mais que ativa o nosso sistema? Ganhar prêmios, carinho, relacionamento sexual dentro do casamento, hein? Querem falar sobre isso? É sério, gente. Relacionamento sexual ativa o nosso sistema de recompensa, é de Deus, é uma bênção, não é pecado, desde que seja com o seu cônjuge. Amém? Casado. Que mais? Café. Café ativa o sistema de recompensa. Só que você tem que tomar cuidado, porque se você é uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, se você tomar muito café, você não vai dormir, depois vai achar que é outra coisa que está te prejudicando, mas o café vai te prejudicar, tá bom? Ganhar dinheiro e comprar coisas ativa o nosso sistema de recompensa. O problema é como a gente administra o dinheiro. É ou não é? O que mais? Jogar videogame, atividade física, ativa o sistema de recompensa. Por isso que os adolescentes amam jogar videogame. E alguns adultos também, eu sei. Agora, olha só que legal. Está prestando atenção? Olha, dá uma olhadinha assim do lado, olha bem para o rosto da pessoa que está do seu lado. Olha para o outro lado. Ver um rosto bonito ativa o sistema de recompensa.
Tem, tem gente falando, mas cadê, né? Mas olha só, agora eu vou te contar o que é beleza para o cérebro. Não é o que você está pensando. Porque concorda comigo que ser bonito é relativo? Tem gente que acha o Vitor lindo, gente. Tô brincando, Vitor. Sabe o que é beleza para o cérebro? Significa saúde. E olha o que a Bíblia diz. Abre em Provérbios 15, 13. O coração alegre deixa o rosto formoso. O coração alegre te faz mais bonito. Quando isso acontece com a gente, é porque para quem a gente está olhando, ou para quem a gente está se relacionando, essa pessoa, ela transmite alegria, felicidade e ela tem saúde. Quando uma pessoa está com a aparência, com a feição muito negativa ou muito mal, para reparar que você não gosta de ficar perto. É o seu cérebro ativando uma outra área, que é a área que ele se sente ameaçado. Porque o nosso cérebro ele tem um sistema que funciona como um radar. Ele fica o tempo inteiro analisando o ambiente e procurando sinais de ameaça e recompensa, porque a principal função do nosso cérebro é a sobrevivência, é nos manter vivos. E ele não sabe diferenciar o que é uma ameaça de alguém chegar aqui, apontar uma arma e se eu tenho medo de rato e um rato passar. Para ele é tudo a mesma coisa, é ameaça. Um rosto fechado significa o quê para o cérebro? Ameaça. Tudo bem? E a Bíblia fala o quê? Que um coração alegre deixa o rosto mais bonito. Você sabia que a felicidade e a alegria é contagiosa? Quer ver? Vamos ver um vídeo aí. Presta atenção. Gente, essa menina, ela ficou famosa por causa dessa risada dela. Quem sabe imitar aí? Quem começou a rir depois que viu ela rindo? Porque o riso é... Põe mais um. Tem mais um rapidinho. Vamos ver esse aqui. Isso foi uma experiência real feita. Muito bom, pode tirar. Obrigada. Tem gente que não quer dar o braço a torcer, fica tentando se segurar, né? Mas eu sei que, no mínimo, você vai dar um sorriso. Talvez você não dê uma gargalhada, mas vai mexer com você. Porque o nosso cérebro reconhece. É contagiante.
e faz bem. Sabia que aumenta a nossa longevidade? E quando a gente está num ambiente de ameaça, a nossa tendência é se afastar e se fechar. O nosso cérebro funciona diferente, a gente fica até meio burro, afeta as nossas funções executivas, a nossa tomada de decisão, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de memorização. Tem um dado que fala que se você conviver com pelo menos 5 pessoas felizes e alegres, você se torna uma pessoa assim. Começa a pensar, quem você poderia conviver a partir de hoje? Posso te fazer um convite? E gente humilde também, tá? E se você se tornasse uma pessoa assim? Como é que seriam suas relações? Se você se tornasse uma pessoa feliz, alegre e que está intencionalmente prestando atenção no que você gera nos ambientes. Sabe qual é o nosso problema nos relacionamentos? Lembra que o pastor Mário falou semana passada, a gente entendeu, em algum momento, foi ensinado, aprendeu, que num relacionamento o outro é responsável por fazer a gente feliz. Mas não é verdade. Isso é uma mentalidade de vítima. Mas o Senhor nos fez filhos e nos deu condição de pensar e escolher. A nossa capacidade de pensar e escolher foi dada por Deus, é o maior dom que você tem. Ele é tão forte, tão poderoso, que muitas vezes a gente está buscando muitos outros dons e não estamos cuidando desse, que é o que a gente mais usa todos os dias. É ou não é? Você está usando ele agora. Pensando e escolhendo o que você vai absorver e o que você não vai absorver, o que você concorda e o que você não concorda. E isso afeta diretamente as nossas relações. O meu convite para você hoje é que você intencionalmente comece a pensar o que você tem provocado nos ambientes a seu redor. O que você tem gerado nesses ambientes. Amém? Tem um provérbio que fala assim... Não, mas antes fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você acabou de sentar do lado de uma pessoa feliz. Fala para ela. Porque foi assim que Deus me fez. Amém? Em Atos 13, a Bíblia diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, lembra que a gente falou aqui no começo? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. A gente vai precisar muito do Espírito Santo para lidar com o que a gente vai aprender hoje aqui. Isso só nos traz uma convicção muito maior do quanto a gente precisa se relacionar com Ele. E olha que está em Isaías 35:10. E os resgatados do Senhor voltarão. Tem alguém aqui que foi resgatado? Olha só o que acontece com esse. E virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Essa é uma palavra profética a nosso respeito. Se você é um resgatado de Sião, eu quero te provocar, um resgatado do Senhor, eu quero te provocar a pensar como é que você tem vivido. Sabe por quê? A gente está esperando o Espírito Santo vir e tomar a gente e Ele fazer por nós o que a gente tem que fazer. Mas escolher como você vai se relacionar é uma escolha pessoal sua. É você que decide como você vai se relacionar com as pessoas. E aí, claro, quando Ele nos vê em movimento, Ele fala, opa, eu vou me ajuntar com esse aí porque ele quer o que eu tenho. E aí Ele potencializa o que você está fazendo. Faz sentido? Mas primeiro, é uma escolha intencional. E aí você convida Ele para andar junto com você. Amém? Antes da gente entrar, eu vou fazer umas ilustrações aqui com vocês sobre dinâmicas relacionais, mas eu quero te trazer mais uma informação. Você sabe me dizer quais são os componentes de uma relação saudável?
Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Empatia. Perfeito, já vou falar mais dela. O que mais? Respeito. Posso te trazer 5, pelo menos, para você levar daqui hoje? Intimidade. Não é o que Deus nos ensina a buscar Ele e ter intimidade com Ele? Da onde vem isso? Dele. Por que Ele nos pede, nos ensina e nos convida? Porque Ele sabe que nós precisamos disso. Nós precisamos de intimidade com Ele e precisamos de intimidade com as pessoas que queremos ter relacionamentos saudáveis. Esse é o primeiro componente. O segundo, vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, gente? Tão famoso hoje em dia. O que é? Para ser vulneráveis, tem uma outra coisa que anda junto. Coragem. Você só é vulnerável se você for muito corajoso. Porque ser vulnerável é não ter medo de assumir as suas fraquezas. Não ter medo de expor as suas fraquezas. Esse é o segundo componente de uma relação saudável. O terceiro é presença. O que é presença para vocês? É estar ali, interessado, genuinamente. E o outro é empatia. Mas o que é empatia? Quem pode me ajudar? O que é empatia? Sentir o que o outro sente? Tem gente que fala colocar o sapato do outro. Mas posso te falar? Para você fazer isso, você vai ter que se conectar com o mesmo sentimento em você que o outro está sentindo. Isso é muita vulnerabilidade. Por isso que a gente acha muitas vezes que tem empatia, mas não tem de fato. Porque para eu ter empatia, realmente, eu preciso conectar o mesmo sentimento em mim. E isso vai me levar a memórias, a experiências que eu tive que desencadearam aquele sentimento. E aí? Sério, não é? Existem 2 tipos de empatia. Uma que é chamada de empatia cognitiva, que é quando eu monto o meu comportamento porque eu quero conquistar algo do outro. É uma técnica muito usada em negociação, por exemplo. Só que ela não é genuína. Ela é estratégica. Eu quero algo para mim, eu quero receber algo, eu quero ganhar algo, então eu crio situações de empatia cognitiva, mas posso te falar? O nosso cérebro sabe identificar. Por isso que muitas vezes, começa a perceber, muitas vezes você sentiu um desconforto em alguma situação, ficou incomodado e como se uma voz viesse para você e falasse assim, não confia muito nisso não. Não tem alguma coisa me dizendo. Porque o nosso cérebro lê quando é empatia cognitiva e quando é empatia afetiva, que é a genuína. Na empatia afetiva, o nosso sistema de recompensa é ativado e o nosso cérebro, a leitura que ele vai fazer é se aproxima, pode confiar, ele quer o seu bem, ele tem interesse genuíno em te ajudar. Tudo bem até aqui? Então, existem esses 2 tipos de empatia. É importante a gente saber, até para poder discernir os espíritos que estão operando nessa situação, nesse relacionamento. Sabe o que acontece? Muitas pessoas adotam o estilo de vida da empatia cognitiva. Muitas pessoas começam o mindset delas, os hábitos delas, os comportamentos delas vão sempre agir assim. Por quê? Porque elas querem tudo em benefício só delas. A Bíblia é clara quanto a tudo que a gente precisa para os relacionamentos. Isso se torna um hábito, um estilo de vida. E vai cair aonde? No egoísmo, na avareza, na corrupção. Muitas vezes eu nem percebo mais. Mas o que Davi fala e nos ensina? Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. A gente tem que estar o tempo inteiro
sondando o nosso coração. Eu vou te dar uma dica que eu aprendi, que eu realmente trabalho muito em mim, constantemente. Numa relação, numa situação com alguém, se você fica ofendido sempre, o problema não está na situação nem na outra pessoa, está no seu coração. Você precisa sondar o seu coração e ver o que está acontecendo internamente que você sempre se ofende. Como é que eu sei que eu estou ofendido? Quando eu reajo, tentando me defender, justificar, alguma coisa não está bem em mim, não é no outro. Amém? Eu gosto muito daquela passagem, daquela parte da história de Davi, que depois que ele cometeu o pecado dele com Batseba, mandou matar Urias. Quem conhece a história? O profeta Natan, enviado por Deus para falar com ele, ele conta uma história de um fazendeiro, e ele faz uma analogia, lembra disso? Tinha um cara que era muito rico, ele tinha muitas ovelhas, muitos animais, mas aí ele viu a fazenda do outro, que só tinha uma ovelhinha, e foi lá e pegou para ele. E esse cara, e o profeta começa a contar, e Davi começa a reagir, fala, nossa, começa a ficar bravo, quem é esse cara? Como que ele pode ter feito isso? E não sei o quê, e tal. E aí o profeta vira para ele e fala o quê? Esse cara é você, Davi. Mas sabe o que é o mais incrível dessa história? É que imediatamente ele reconhece, se arrepende, confessa, ele é vulnerável. E ele fala assim, Senhor, pequei contra ti. Ele não tem medo, ele é corajoso nessa hora. Ele tem autoconsciência, ele para e ele fala, eu errei, sou eu mesmo, eu assumo a responsabilidade. Eu creio que muita coisa se desenrola depois na vida de Davi por causa desse posicionamento dele, de assumir a responsabilidade por aquilo que ele tinha feito. Nós, como cristãos, a gente precisa pensar nisso. Deus nos deu a capacidade de escolher. Mas muitas vezes a gente abre mão dela porque a gente não quer assumir a responsabilidade. Sabe o que acontece quando a gente, muitas vezes sem perceber, mas muitas vezes intencionalmente adota esse estilo de vida, por exemplo, que eu falei para vocês, de usar técnicas para relacionamento? Isso é comprovado, tá? O que eu estou trazendo para vocês são dados com base científica. Sabe o que vai acontecer? Isso vai crescer dentro de você, vai se cauterizar, como a Bíblia diz. Você vai começar a olhar só para você e a tendência é você começar a adotar alguns comportamentos, por exemplo, de procrastinação, deixar as coisas para depois, fofocar sobre o outro, porque você precisa se justificar, colocar a culpa no outro e prometer o que não pode cumprir. Quando a gente se justifica demais, uma dessas duas coisas provavelmente está acontecendo com a gente. Ou a gente realmente não tem clareza da situação, ou a gente está tentando se convencer da própria mentira que a gente está contando para o outro. E a gente fala isso para a gente mesmo se ouvir. Agora eu te pergunto, isso impacta ou não impacta nos nossos relacionamentos? Se a gente pensar no início aqui, da hora que a gente começou, lembra da zona do amor? Onde a gente foi criado para funcionar bem, para ser próspero, para ser mais inteligente, capaz, criativo. Se a gente intencionalmente aprende a se relacionar bem, o que vai acontecer? A gente vai viver mais ou menos tempo nesse ambiente. Mais tempo. E as pessoas que estão se conectando com a gente vão ser afetadas? Por quê? Como? Porque a gente vai se tornar inspiração, referência, e quando alguém muda num ambiente, o ambiente é afetado. Tudo que muda dentro de um sistema afeta o sistema. Tudo. E isso é maravilhoso, nos dá esperança, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir, eu não vou buscar Deus, não vou na igreja, porque a minha família não vai.
Porque o meu marido não vai, meu filho não vai, minha esposa não vai. Mas se você mudar, você nem precisa ficar pregando. A mudança em você altera o sistema. É ou não é verdade? Afeta o sistema. Seja ela positiva ou negativa. Então, isso nos leva de novo ao ponto de que a responsabilidade está na mão de quem? Nossa! Gente, a gente está diante da grande oportunidade de fazer a diferença nessa terra. De sermos um povo inteligente, capaz de provocar mudanças reais. Reais. Imagina você, se você sair daqui hoje decidido a alimentar os seus relacionamentos de forma saudável, o que é que vai acontecer com aquela pessoa que você quer tanto falar da vida do reino para ela? O que vai acontecer? Ela vai se abrir para você. A partir do momento que ela se abre, ela está dizendo o quê? Eu confio em você. É sua oportunidade de demonstrar o reino. Sabe por que a gente talvez não dê tanta importância para isso? Porque não é cultural na igreja ensinar e falar muito sobre isso. Mas é a base do cristianismo, é relacionamento. É a base da criação. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele entre nós. E agora a gente está aqui, 2000 anos depois que Jesus veio, tendo que reaprender como nos relacionar de forma que a gente funcione bem. É ou não é? Tem algum relacionamento que você gostaria de ver frutificando na sua vida? Para pensar. Hoje você tem a oportunidade de sair daqui e fazer diferença nele. Amém? Você crê nisso? Então tá. Bom, eu vou começar a demonstrar algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero que você saiba que tudo tem um monte de coisa que a gente é afetado. Eu vou te contar. A gente é afetado pela nossa genética. A gente é afetado pelos hábitos alimentares das nossas mães. Eu vou te contar uma coisa que a ciência prova. Se a mãe na gravidez era uma mãe que comia muito o tempo inteiro, ela está mandando para o filho, para o bebê que está dentro dela, uma carga de glicose constante. O que ela está ensinando o filho? Que ele precisa comer toda hora. Qual é a tendência dessa criança quando nascer? Ter sobrepeso. Se a mãe era muito agitada, ansiosa e não dormia à noite, qual é a tendência que vai ter a criança? Não dormir à noite, chorar, ficar agitada. Essa é uma das influências que a gente tem sobre a nossa descendência. Sabe o que mais influencia a gente? Escolhas dos nossos pais, do ambiente que a gente conviveu, a forma como eles viam e tratavam as coisas. Tem uma que deveria ser muito ensinada na igreja. Como lidar com conflitos. Já parou para pensar? Como é que seus pais lidavam com conflitos e problemas? Esse é o modelo que você teve. E sem perceber, você vai levar ele para a sua vida. Eu tinha anotado uma coisa para eu não esquecer, acabei não lendo aqui e esqueci. Essa palavra não é um recado para ninguém, amém? Se te conectar, dá um glória a Deus, porque conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Eu estou compartilhando só um conhecimento com vocês, debaixo de oração, tá bom? Então, tudo isso molda a nossa vida e a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Se a sua vida fosse um filme, ela seria um filme de terror, de comédia, de ficção, de drama, o que seria? O suspense. Tem gente que vive no mundo da ficção, né?
Tem gente que vive o drama. Então, vamos falar de um exemplo. Quem conhece ou já viu, agora eu vou te dar alguns, tem muitos, mas eu selecionei só uns 3 ou 4 para compartilhar com vocês. Quem já viu uma dinâmica familiar onde uma pessoa, todo mundo faz tudo por aquela pessoa e fica em volta dela? Quem já viu? Alguém já viu isso? Todo mundo, o elemento, o indivíduo é mais importante para a família, fica todo mundo em volta tentando atender as necessidades, atender os desejos. O que vai acontecer com essa dinâmica familiar? Essa pessoa vai sempre querer mais. Sempre querer mais. E os que estão em volta alimentando vão sempre dar, porque é a dinâmica que se construiu. Vão dar com a esperança de que essa pessoa melhore. Mas o que vai acontecer de verdade? Ela vai sempre querer mais. Igual, tem uns, né? Eu não vou usar esse termo, não. O que vai acontecer com as pessoas em volta com o passar do tempo? Que ambiente que está sendo criado? Um ambiente tóxico. Num ambiente tóxico, o que acontece com as nossas células, o nosso organismo? A gente adoece. Provavelmente, várias pessoas vão ter problemas de saúde que estão em volta. É ou não é verdade? E essa dinâmica familiar pode acontecer com um tio, com um filho, com mãe, com avô, na igreja. Às vezes, as pessoas vêm já dessa dinâmica familiar e ela espera que a igreja faça o mesmo movimento com ela. E aí, algumas pessoas caem nessa cilada e ficam alimentando isso, e isso vai consumindo a gente. Vai ou não vai? Sabe, igual o sanguessuga? E a gente vai ficando sem energia, cansado. Esse é um tipo... Mas deixa eu te perguntar, não parece amor? A gente não está fazendo porque muitas vezes, mas a gente ama essa pessoa. Mas o que é amor, gente? Já já a gente vai citar algumas partes da Bíblia sobre isso. Faz essa conexão também. O que é amor? Isso é um amor saudável? Não. Parece amor, mas virou uma doença. Onde o próprio ciclo, todos se alimentam dessa forma e viram um estilo de vida. E por que a gente... Isso tudo com base em estudos. Depois eu falo um pouquinho de mim que eu não falei. Que talvez você esteja pensando, mas de onde você tirou isso? Você estuda isso? Por que é considerado uma doença? Porque é a consequência dessa dinâmica familiar. Eu vou te dar um exemplo bíblico de uma disfunção familiar que talvez você nunca tenha pensado. Lembra de Abraão e Sara? Eles... 10 minutos? Caramba. Eles eram mais velhos e não tinham filhos. Eles tinham muita vontade de ter filho, não tinham? Eles tinham uma promessa, não tinha? Aí Deus deu um filho para eles na velhice. Como é que ele chamava? Isaac. Como é que você acha que Sara educou esse filho? Imagina se essa mãe super protegeu, se ela talvez até sufocou o filho de tanto desejo de ser mãe, e agora já souber o medo de perder, o medo de ficar longe, é ou não é? Aonde a gente vê os indícios disso? Na descendência deles. Aí Isaac tem 2 filhos. Como é que eles chamavam? Esaú e Jacó. Eles se davam bem? Mas como assim? Eles eram de Deus. Cheio de profecias. Quem é que ajudou Jacó a roubar o lugar de Esaú? A mãe dele.
provavelmente ela tinha uma preferência por aquele filho. Amor disfuncional não é saudável. Está dentro das nossas casas, mas a gente não quer ver. E sabe o que a gente faz? Vai orar. É claro que tem que orar. Eu creio muito no poder da oração. Muito. Sem oração, e de novo, sem relacionamento com Deus, tudo que a gente vai ver hoje se torna muito difícil de conseguir superar. Mas se você não for intencional em mudar os seus comportamentos, desculpa, é bíblico. Senão Paulo não falava sobre isso. Intencional. Você tem que sair daqui hoje escolhendo como é que você vai alimentar os seus relacionamentos. Eu vou chamar uma pessoa aqui para me ajudar agora. Só para a gente fechar essa primeira dinâmica familiar, qual é a cultura que vai construir essa família? Que a família existe para cuidar daquele indivíduo. Agora eu vou te contar uma coisa, essa é uma das principais causas de jovens hoje indo para o suicídio, para as drogas e para relacionamentos tóxicos. Famílias onde os jovens eles são educados com essa relação, com essa dinâmica, onde todo mundo faz tudo por eles. E eles se tornam a pessoa mais importante, a família vive por eles. Eles vão parar ou nas drogas, ou em relacionamentos muito tóxicos, ou até ao suicídio. Isso já é provado. Primeiro olhando para dentro das nossas casas e depois ajudando as pessoas a terem essa consciência. Amém? Faz sentido? E agora eu vou convidar... Vitor, vem cá participar comigo, vai. Só vem aqui, por favor. Primeiro, eu queria que você... Obrigada. Nossa, você está alta, né? Eu queria que você pensasse quem não tem filho, até quem já teve. Por que você quer ter filho? Qual que é o seu propósito e a sua motivação? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que você quer ou por que você tem filho? Pergunta isso para ela. Vamos imaginar, não que eu tenha idade para isso, tá, gente? Que o Vitor é meu filho. Posso, Adriana? E aí eu viro para o Vitor e falo assim, ó, deixa eu te falar, você sempre vai precisar de mim, tá bom? Você não sabe tomar a decisão direito, você não consegue fazer as coisas direito, e ó, deixa que eu te falo onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Ó, deixa eu te falar, você sempre vai precisar da mamãe, filho, viu? Não esquece disso, a mamãe sempre vai dizer para você o que é melhor, porque eu sei o que é melhor para você, viu? O que vai acontecer com ele? Ele está assim, né? Quando ele sair de casa e alguma coisa não der certo na vida dele, o que vai acontecer com ele? Mamãe, me ajuda, eu não sei resolver isso. O que mais que ele vai pensar? Que ele não é capaz. Que ele não consegue. Porque eu construí nele essas crenças, essas verdades. E aí a tendência dele é voltar. Aonde isso vai impactar? Espera só mais um pouquinho. Casamento, se casar. Porque a gente vê casos que nem consegue constituir casamento. Aonde mais vai impactar? No ambiente de trabalho. Vai ser uma pessoa provavelmente insegura, que tem medo de tomar decisões, de assumir riscos. Por quê? Porque nunca aprendeu. A mãe ou o pai sempre fizeram por ele. E não vai conseguir. Ah, mas a gente é crente, vai na igreja todo domingo. Mamãe ora, você também ora, você até canta no louvor. Mesmo assim, isso pode acontecer. Hello? Está na hora da gente acordar. Peraí, Vitor. Fica aí. Aí eu falo assim para ele, mas isso é amor. Eu estou fazendo isso porque eu amo ele. Eu amo tanto que eu me preocupo, eu quero que ele fique protegido. Quem é dependente de quem nessa relação? A mãe. A mãe é dependente do filho.
Pode sentar, obrigada. Por isso que eu quero te fazer uma pergunta. Por que você quer ter filho? Vocês já viram famílias, casais, que têm filho para preencher alguma coisa? Então vem aqui um casal que eu vou mostrar para vocês o que acontece. Deixa eu ver. Não? O que eu vou chamar? Vem cá, Lu e Rê, vai. Fica aqui um de cada lado. Rapidão que a gente está acabando. Aí o casal decide ter filho porque eles não estão bem. E o filho fica aqui, mamãe, ó, minha mãe e meu pai. E o filho serve para quê? Segurar o casamento. Aí quando tem um conflito, o que o filho faz? Qual é a missão dele? Apaziguar, cuidar. Porque o filho nasceu para preencher um vazio, falta de conexão que existe entre eles. E aí, se o filho sai, o que acontece? Vem um conflito, aí o filho vai querer fazer o quê? Quando o filho sai e vem um conflito, o que ele vai se sentir? Culpado. Então, ele vai voltar para tentar segurar de novo o relacionamento, porque ele acha que a responsabilidade é dele. Aí, eu vou contar uma história para vocês. Obrigada. Contar uma história para vocês. O cara chegou no médico e falou: doutor, não consigo constituir um relacionamento sustentável, nada dá certo para mim, minha vida profissional não vai. E começou a contar a vida dele. Eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Aí ele virou e falou assim: tá, me fala dos seus pais. Como eles são? Ele falou assim: meus pais são ótimos, eu nunca vi eles brigarem. E a conversa foi desenrolando. E aí o cara é um especialista. Aí ele virou e falou: não é possível isso. Não tem como, porque o padrão, a referência dele é essa família. Ele conviveu com eles. E ele está me dizendo que eles nunca tiveram um problema, mas que ele não consegue acertar nada. Aí o médico começou a destrinchar a história, conversar mais com ele, e aí ele descobriu que a dinâmica familiar deles era o quê? Quem segurava o casamento? Ele. Ele segurava o casamento, por isso que os pais não brigavam, porque toda vez que dava um sinal de um conflito, ele apaziguava. E aí, quando ele saiu de casa, ele não consegue resolver as coisas dele, porque ele sente culpa, porque ele tem medo. E aí, a história não termina aqui. A mãe, antes desse casamento, tinha tido um relacionamento que o noivo se suicidou. E o pai tinha tido um relacionamento que a namorada tinha largado ele por causa do amigo. Aí os dois se encontraram e resolveram casar, mas eles estavam presos a qual história? A história anterior até aquele momento. Eles não conseguiam se relacionar. E aí eles tiveram um filho para tentar fazer o casamento dar certo. E o filho carregava essa culpa e não conseguia deslanchar na vida, porque ele tinha que voltar, porque se ele saísse de cena, ele tinha medo que a mãe se suicidasse, que o pai entrasse em depressão. É sério ou não é? Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Muito comum. É importante falar sobre relacionamento? Muito, muito, muito importante. Para a gente caminhar aqui para o final, eu quero te perguntar, o que é ser mãe e o que é ser pai? Deus criou essas duas funções, não criou? Foi Ele que criou? Deus criou a família. Tudo que a gente tem de referência de relacionamento vem dele. Agora eu vou te ensinar um pouquinho do que é ser mãe. Qual que é a função materna? Quando o bebê nasce, o que a mãe faz? Ela pega o bebê no colo, não pega? Acolhe ele, amamenta ele, cuida das necessidades. Qual é o movimento que a mãe faz? De trazer para o coração.
Isso faz parte da função materna. Quando a criança começa a aprender a andar, ela precisa ficar no colo o tempo todo? Não. Ela aprendeu a falar, ela começa a se tornar mais independente, a viver se virando. Porque o que ela está aprendendo são as funções que a mãe ensinou para ela. Porque a função da mãe é ensinar a criança a se cuidar. Por isso que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se cuidando, alguns não, eu sei, sozinhos. Qual é a função paterna? Fala comigo, é do coração para a vida. O pai é aquele que chama o filho e fala assim, filho, tá vendo lá fora? Deixa eu te falar, lá funciona assim, você precisa se preparar, você precisa estudar, o mercado de trabalho é assim. Aí o pai vai falar assim para o filho, você é capaz, você consegue, vai. O filho caiu, está aprendendo a andar de bicicleta, o pai fala, não tem problema não, está tudo bem, levanta, dê uma raladinha, faz parte da vida. Levanta, vamos de novo, vai. O que aconteceu com a nossa sociedade? Está tudo distorcido e a gente está perdendo, e os pais não sabem mais o que é a função deles, e as mães não sabem mais o que é a função delas. E aí existe um cara com um megafone falando assim, não, você não precisa de casar para ter filho, é só ter filho. Só que você quer ter um filho? Dá um jeito, não precisa de ter um marido, um pai. Só que o que faz um adulto, alguém maduro, capaz de tomar boas decisões, enfrentar o mundo, ter coragem, dar certo? A função materna e paterna presentes na vida deles. É claro que eu sei que tem situações que não existe um dos dois por questões que a gente não controla. Às vezes alguém faleceu, tudo bem, mas por isso que a gente tem um Deus que é Pai. A função materna e paterna saíram dele. Eu sei que você talvez não mais, mas em algum momento achou que Deus é só homem. Mas Deus não é só homem. O masculino e o feminino saíram dele. Eu vou te dar uma referência. A palavra ajudadora, lá em Gênesis, que se prega tanto a respeito do papel da mulher, é a palavra Ezer, no hebraico, é a mesma palavra usada para descrever Deus 17 vezes no Velho Testamento. Nós saímos dele também. Amém, mulheres? E Jesus já quebrou toda a maldição que foi imposta sobre nós lá em Gênesis. E resgatou as mulheres. Só você estudar cada mulher que ele se relacionou. Ele coloca a mulher de volta na posição original dela, com dignidade. Ela não é menos do que o homem. Isso é bíblico. Então, para pensar comigo. Para pensar nessas questões. Função materna, função paterna. Lembra de Jesus? Jesus atuava, eu vou dizer, nas duas funções. Ele confrontava os discípulos quando era necessário. Para que serve o confronto? Para trazer de volta para o alinhamento. Esse é o sentido original. Quando uma pessoa é confrontada por alguém que tem condição de confrontar, amém? Senão você vai sair brigando com todo mundo e achando que é confronto isso. Essa pessoa é confrontada para que ela volte para o alinhamento. E Jesus também confortava as pessoas, ele acolhia as pessoas. O confronto e o conforto definem a margem do rio, a velocidade que ele vai ter, a força que ele vai ter. Imagina que fosse isso, como as margens de um rio. Se a gente tirar as margens de um rio, o que acontece com ele? Ele se perde, não é? A água vai se espalhar e ele vai acabar. Então, as margens é que definem a força e a velocidade de um rio. Deus nos deu pessoas
que fazem o papel das margens do rio para que nós tenhamos força e velocidade para chegar no nosso destino. Ele nos deu pais e mães naturais, ele nos deu pessoas que têm papéis paternais ou maternais na nossa mão, na nossa vida. Espirituais, porque são eles que colocam a margem no rio e nos ajudam a chegar no destino. Amém? Se você vem de um ambiente em que você teve a função materna e paterna, aí você casa e tem filhos. O que vai acontecer? Você vai multiplicar. Esse é o plano original de Deus. O plano original de Deus é que a gente dê amor para as pessoas, para a nossa família, mas e aí eu estou nessa fase, né? Então eu estou experimentando exatamente o que eu vou falar para vocês. Estou começando a experimentar essa fase. Quando os nossos filhos chegam na adolescência, já no ensino médio, eles começam a ser preparados para ir embora. Esse é o movimento natural, saudável. Por quê? Porque aí eles vão constituir a vida e a família deles. Se eu ficar segurando, o que vai acontecer? Eu vou prejudicar um monte de coisa na vida dele. Autoconfiança, autoestima, porque ele pode se sentir culpado e ele vai querer sempre voltar para trás. Tem um cara que ele fala assim, filho precisa de pai e mãe até que idade? Tem gente sofrendo ali, já está assim. Eu também, Rafa, mas a gente vai precisar se trabalhar. Filho precisa de pai e mãe até que idade, gente? Até casar, tem umas mães dando um jeitinho, né? E se ele casar com 28? A gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a mulher, ela não pode anular a vida dela também, só por causa dos filhos. Quando a mulher assume só o papel de mãe, o que acontece com os outros papéis na vida dela? Como esposa, provavelmente o casamento dela vai sofrer. E ela vai se desconectar do marido e vai ser aquela cena. Esposa, marido e o filho no meio. E pode gerar toda aquela dinâmica. Ela também pode abrir mão da vida profissional dela. E não está errado, tá, gente, por um tempo. A nossa vida é feita de estações, amém? Eu também abri mão de algumas coisas. Não abri mão, eu estive na estação em que eu fiquei só cuidando. Mas o que acontece com a mulher que abre mão de tudo? Quando os filhos vão embora, ela tenta fazer com que eles permaneçam juntos, porque ela precisa deles. E aí a vida deles não flui, porque eles vão carregar um sentimento de culpa. E aí eles vão sempre voltar para tentar amenizar essa culpa. Faz sentido? Amém? A gente precisa ter consciência e clareza. Quando é que a gente é liberto? Quando a gente conhece a verdade. O que os filhos devem aos pais? Fala comigo, gratidão. Mas não culpa. E eles vão ser cheios desse amor que os pais dão para passar para quem? Para os filhos deles, depois para os filhos deles e assim vai. Fica de pé para a gente encerrar, por favor. Porque o plano de Deus, ele é geracional. Geracional. Sabe, eu sinto que Deus está chamando a gente, e não digo que é só nós, mas em especial, nós, de verdade, nós que estamos aqui. Eu senti isso muito forte quando eu estava orando sobre essa palavra. Para a gente resgatar as verdades de Deus a respeito dos relacionamentos. Tudo isso, a gente deu muito exemplo de família, de pai e mãe, mas isso afeta o seu negócio. Tem um livro, eu acho que ainda tem na livraria, que chama Honra nos Negócios. Sabe qual é o primeiro capítulo? Esse é um cara que é especialista em relacionamentos, o autor do livro,
que eu recomendo para vocês, o Danny Silk. Ele é fantástico. Ele começa o livro falando sobre identidade e orfandade. Peraí, o que tem a ver? Ele está falando de negócios, tem tudo a ver. A maneira como você se vê, as suas características de órfão ou de filho, você vai levar para os seus negócios e vai gerenciar os seus negócios sem perceber, com base nisso. Gente, é importante ou não é importante conhecer? Conhecereis a verdade e ela te libertará. E aí você pega o livro e acha que ele vai falar sobre negócio. E aí ele cita N cases de empresas, como elas se relacionam, quais os valores delas e mostra toda a raiz em quem as pessoas são. A gente precisa conhecer a verdade, amém? E eu quero que você, para a gente fechar, que você lembre, a Bíblia fala, Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deus é um bom Pai, um excelente Pai. Sabe por quê? Porque além de nos trazer a oportunidade de conhecer a verdade, Ele ainda nos deixa um ajudador. Alguém que nos fala o que a gente deve fazer, alguém que supre todas as lacunas que a gente carrega e que nos ajuda a construir uma nova história daqui para frente. Amém? Eu não quero que você saia daqui triste ou lamentando a sua história. Eu quero que você saia daqui feliz, contagiando as pessoas, dizendo para elas assim, hoje eu conheci mais da verdade e por isso eu posso construir uma nova história para mim e para os meus descendentes. Porque o plano de Deus é geracional. E eu quero te fazer um pedido. Se você puder levar esse pedido, eu te agradeço. Lembre-se que a responsabilidade que você tem sobre o que você vai gerar não é só sua, não é só sobre você, mas é sobre milhares e milhares de pessoas que vêm depois de você. Assim como a gente herdou coisas dos nossos antepassados, hoje a gente está aqui com a responsabilidade de gerar uma descendência saudável em todos os sentidos. Uma descendência próspera, uma descendência que cultiva relacionamentos na zona do amor, que promove ambientes onde as pessoas se sentem recompensadas, felizes, onde as pessoas se sentem amadas, por isso elas funcionam melhor, são mais inteligentes, mais produtivas e assim sucessivamente. Está na sua mão. O que você vai fazer com isso?